Quero cumprimentar a todos com a graça e paz de Cristo Jesus. Graças a Deus, mais um dia festivo que vivemos como família de Deus. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias. Carta aos Efésios, capítulo 4. Daremos sequência a uma série de pregações que temos feito na Carta aos Efésios, ao qual nós temos titulado aí De Volta à Essência de Ser Igreja. Carta aos Efésios, capítulo 4, hoje. Diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há só um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age, por meio de todos e está em todos. Até aqui, mantenha sua Bíblia aberta, iremos tentar expor aqui todo o capítulo. Santo Deus, graças rendemos ao Senhor, Pai, nessa noite. Glorificamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor fez uma aliança, Deus, com o homem, com uma família, com um povo, com uma nação e com pessoas de todas as nações, Pai. Distintas, ó Pai, diferentes, com personalidades diferentes, com costumes diferentes. E o Senhor uniu, ó Deus, todas essas pessoas, ó Pai, em um só povo, ó Pai, em uma só igreja, Deus, em uma só família que é do Senhor. Glorificamos o Teu nome, Pai, te pedimos que o Senhor possa iluminar a nossa mente, como povo de Deus, como família do Senhor, para aprender, para entender cada dia mais a Tua palavra e sermos edificados por ela, para a glória do Teu santo nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A carta aos Efésios ela é dividida em dois blocos. O primeiro bloco, os 3 primeiros capítulos, Paulo trata mais a doutrina, Paulo trata mais a teoria da essência da igreja. Não que não tenha coisas práticas nesse primeiro bloco, mas ele reservou agora para o segundo bloco, onde nós iremos começar hoje a partir do capítulo 4, a demonstrar mais esses conhecimentos para nós aplicarmos no nosso dia. Eu lembro no livro de Atos, no capítulo 2, quando Pedro ele expunha ali o evangelho para aquela multidão. Quando ele termina de pregar, eles estavam já e falaram: o que nós faremos diante disso? Pedro então fala assim: arrependei-vos e serão batizados no nome de Jesus. Mas aqui o contexto é diferente. Aqui o apóstolo Paulo ele fala para a igreja que estava em Éfeso e para a igreja universal, a igreja invisível, a igreja que é composta por todos aqueles eleitos, salvos pelo Senhor em todos os tempos, a qual a nossa igreja visível, que é uma representação da igreja visível. Então, diante desse público, Paulo então ele não estava expondo o evangelho para alguém que não tinha passado pelo arrependimento ainda, mas ele expunha o evangelho para quem já tinha experimentado esta mensagem, já tinha sido nascido de novo, regenerado e se arrependido. Paulo então nos 3 primeiros capítulos ele começa a mostrar o resplendor da obra da Trindade na vida do homem. E ele começa a fazer isso de uma forma excepcional. Paulo, tão preso em Roma, ele começa a descrever as revelações do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo. E eu imagino que se ele parasse aqui no capítulo 3,
os seus leitores perguntariam assim: e agora, diante disso, o que faremos? E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele responde isso no verso 1, que diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Esta é a resposta para essa indagação. Aqueles que acompanharam os 3 primeiros capítulos, aqueles que receberam, que absorveram, que entenderam todo esse esplendor da obra de Deus na vida do homem, agora está querendo saber o que eu vou fazer, como eu vou praticar todas essas coisas. E Paulo fala: olha, agora vocês têm que andar de modo digno do seu chamamento. Mas aí gela a nossa barriga, né? Como que homens pecadores podem andar, podem viver de forma digna, de forma pareia a todo esse resplendor desse chamamento que Deus fez para nós? Como andar de forma digna de tamanha obra? Como ser dignificado por essa obra? Aqui está um detalhe muito importante. O cristianismo, ele difere de todas as outras religiões exatamente por este ponto. Outras religiões, e tem várias aí, mas o normal das religiões são: você faz alguma coisa, você dá alguns passos e você se qualifica então para receber uma graça de Deus. Você então faz tal coisa, e então, se essa coisa for feita com perfeição, você é agraciado. Mas o cristianismo não. O que nós vimos aqui, Deus, ele nos agracia primeiro. Deus, ele nos enche de toda sorte de bênçãos espirituais. Antes de nós nascermos, ele já nos dá tudo isso, nos enche, nos equipa, nos dá condição, para depois ele falar assim: agora vocês vivam de forma digna de toda essa graça que eu dei a vocês. A igreja do Senhor não é chamada para fazer nada pela qual ela não foi capacitada para fazer. Os eleitos do Senhor não são chamados para fazer nada que eles não tenham condição de fazer. E esta condição não é inerente do homem, essa condição vem direto de Deus. A primeira coisa que nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber, então, como eu vou viver de forma digna desse chamamento? A resposta é: a primeira coisa que nós podemos fazer para viver de forma digna desse chamamento é preservar a unidade do Espírito. A primeira coisa que nós podemos fazer para viver de forma digna do chamamento, preservar a unidade do Espírito. Os ouvintes daquela época que receberam essa carta de primeira mão devem ter estranhado muito, porque aquela igreja era composta de etnias que se rivalizavam. Eram os judeus e eram os gentios. Eram os judeus e ali estava espalhado pessoas de outros países, com costumes diferentes, com culturas diferentes. E nós podemos olhar também para os nossos dias e ver essa polarização toda e pensar: como eu posso preservar uma unidade em meio a tanta diversidade? Essa talvez foi a pergunta lá dos leitores primários dessa carta. Como nós vamos viver em unidade? Como nós vamos ver tão diferentes, unificados, com pensamentos, com rinchas, com preconceitos? Como isso é possível? Mas como eu falei, nós somos chamados para fazer somente aquilo que nós já temos condições de fazer. O chamamento aqui não é para criar uma unidade, mas é para manter essa unidade. A unidade já existe. O homem não é capaz de criar por si mesmo unidade.
Essa unidade já foi criada pela obra maravilhosa do Deus Trino. Essa unidade já existe. Vemos que aqui no verso 3, Paulo diz assim, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, preservar algo que já existe e existe por parte de Deus. Se nós olharmos a oração de Jesus no Evangelho de João, ele confirma isso, orando para o Pai, pouco antes de ser assunto aos céus. Ele ora exatamente para que Deus capacitasse aquele povo para manter essa unidade já pré-existente. Nós podemos olhar isso no Evangelho de João, capítulo 17, verso 20. Diz assim, o próprio Senhor Jesus dizendo: não rogo somente por estes, aqueles que estavam ouvindo ali, mas também por aqueles que viriam a crer em mim por intermédio da sua palavra. Nós estamos inseridos aqui, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, a unidade já existente, a qual nós fazemos parte, família de Deus, ela exatamente testemunha que um dia Deus se esvaziou da sua glória, tomou forma humana, se humilhou, pisou nessa terra para fazer uma obra salvífica, para salvar homens que estavam mortos nos seus delitos e pecados e foram vivos, ressuscitados por essa obra maravilhosa. Mas então, como eu posso manter essa unidade, já que ela já existe? Em primeiro lugar, nós vemos aí que a possibilidade de fazer isso, de manter essa unidade. E por que eu falo manter? Porque ela já existe. Nós podemos dar um exemplo prático aqui. Imagina uma família, vamos imaginar a família do filho pródigo. O irmão mais moço pediu tudo que tinha, saiu. O irmão mais velho ficou em casa. Nessa saída do irmão mais moço, ele não deixou de ser irmão. Deixou? O que fazia ele ser irmão, essa unidade é inquebrável. Essa irmandade deles não tinha como separar, mas eles perderam a possibilidade de preservar essa unidade. Eles se mantiveram longe por muito tempo, perderam coisas importantes um da vida do outro. Então, não é possível eles criarem a unidade, nem destruírem essa unidade, mas cabe preservar a unidade. E é isso que Deus nos chama, a preservar a unidade da família de Deus. E Ele nos dá equipamentos para isso. Vemos aí no verso 2 que diz assim, como fazer isso? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É muito comum nos relacionamentos as pessoas falarem: mas eu não suporto fulano, eu não suporto mais esse ambiente, eu não suporto, e eu peço a Deus paciência. Mas nós vemos aqui, a descrição é que ele não pediu paciência primeiro. Primeiro Paulo fala que nós temos que ter humildade. E se nós formos olhar o que significa humildade, é algo que desafia aquele pecador que diante de Deus preferiu viver por si mesmo, que diante de Deus pecou e quis viver uma vida autônoma, que diante de Deus falou: não, eu não quero o seu senhorio sobre a minha vida, eu quero ser o próprio Senhor da minha vida. Foi assim que Adão fez no Éden, e isso infectou toda a humanidade. O homem já tem isso intrínseco na sua essência. O homem quer ser independente, o homem quer ser o senhor da sua própria vida, e a humildade chama para o homem, então, ele abrir falência dele mesmo. Chama para o homem, esse homem arrogante, olhar para si e falar: olha, eu estou falido, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, viver com humildade é exatamente isso, e isso então possibilita o mantimento dessa unidade, a manutenção dessa unidade. Isso possibilita a convivência de pessoas tão distintas inseridas no mesmo corpo, na mesma família, na mesma unidade.
Ele descreve aqui qual é o sustento dessa unidade. Olha, há somente um corpo, e ao qual nós somos membros desse único corpo. Precisamos estar mantendo essa unidade, precisamos um do outro. Há somente um Senhor, há somente um Deus e Pai. Aqui Paulo ele apresenta novamente as três pessoas da Trindade. Nós cremos num único Deus, em três pessoas que vivem harmoniosamente numa só essência, numa só natureza. Isso é incrível. E ele descreve aqui essas três pessoas como base pelo qual nós devemos manter essa unidade. E é possível através daquilo que Ele mesmo fez e nos proporcionou fazer também. A humilhação que Jesus se submeteu ao tomar natureza humana, a passar por esse mundo contaminado pelo pecado, sofrer tudo que sofreu por amor a nós, não há humilhação maior. E aí, diante disso, depois que Ele faz e Ele nos proporciona, Ele fala: agora sejam humildes também, para viver essa unidade e para propagar que um dia eu fiz essa obra maravilhosa na vida de vocês e sou capaz de fazer na vida de outros também. A segunda coisa que nós podemos olhar aqui, de viver uma vida digna do nosso chamamento, outra coisa que nós podemos fazer para viver essa vida digna do nosso chamamento é exatamente edificar uns aos outros, é exatamente aperfeiçoar uns aos outros. Mas eu posso olhar para a minha vida e falar: mas eu estou precisando ser aperfeiçoado, como que eu posso aperfeiçoar o outro? E eu repito, Deus só nos chama para fazer aquilo que Ele já pôs em nossas mãos. Acompanha comigo no texto, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E esse dom que Deus Ele dá ao homem, o fim dele é exatamente o aperfeiçoamento da igreja. É o aperfeiçoamento do corpo, a edificação do corpo e a glória de Deus. E nós notamos que isso também recebemos de forma graciosa. É interessante que Paulo aqui agora, ele traz agora algo para a gente imaginar, para a gente usar a nossa imaginação. Ele lança a mão agora no Salmo 68, o salmista Davi descreve, e o salmista Davi ali, ele narra como que era feito, como que os reis, quando venciam uma batalha, como que eles chegavam de volta para o seu povo. O próprio Davi, nós temos de vários exemplos, 1 Samuel 30, quando os amalequitas então sitiaram a cidade de Davi, levaram ali as suas famílias e seus filhos. Davi então consulta a Deus e vai atrás. Quando Davi acha os amalequitas, Davi então e o seu exército mata todos eles, trazem de volta as suas famílias e trazem também os despojos, ou seja, as riquezas que tinham lá. Esses despojos eram o prêmio dessa guerra, o prêmio da batalha. E o apóstolo Paulo ele traz essa figura aqui para nós imaginarmos como é que nós recebemos o dom de Deus. E essa figura aqui ele aplica exatamente na obra de Jesus. Nós temos falado e martelado aqui, Colossenses 2,15 diz que nós fomos resgatados do império das trevas e removidos para o reino do teu Filho de amor, para o reino de Cristo Jesus. Quando Jesus ele executa a obra da redenção, ele então, em vez de trazer os inimigos amarrados ali no seu cavalo, ele traz os próprios cativos. Ele traz aqueles que estavam cativos lá, e aqueles eram eu e vocês. Aqueles que estavam cativos e presos pelo pecado, pela morte,
por Satanás, ele então resgata e traz eles e distribui os despojos para eles, que é os dons, que é para que um edifique o outro. E nós olhamos muitas das vezes para a igreja visível aqui, e às vezes nós falamos, não, mas eu estou perdido aqui, mas o que eu posso fazer para contribuir? Todos nós somos dotados de algum dom espiritual. E como que nós descobrimos isso? Na atuação da igreja. Há uma palavra demoníaca aí que é possível ser igreja isolado. Não. Há uma palavra demoníaca aí intitulada Os Desengrejados, que eu posso ser igreja aqui na minha casa mesmo, só ouvindo pregações online o tempo todo, que eu não gostar eu mudo. Mas nós vemos aqui que o próprio Senhor Jesus, quando ele sobe aos céus, depois de completar a sua obra, ele ora a Deus para que Deus nos capacitasse para aperfeiçoar a nossa unidade que nós já temos. Então os dons, eles são usados exatamente para essa capacitação. Paulo, ele cita alguns aqui, em outros livros ele cita uma lista diferente de dons espirituais, e são os mais diversos. Aqui nesse texto ele cita os dons direcionados para a palavra: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele mostra que esses dons, eles são os mais variados. Agora, essa unidade agora é chamada para viver essa diversidade dos dons. Agora essa unidade é chamada para olhar para os dons e falar, cada um tem um dom distinto, eu não preciso ter o dom igual o do irmão ou do aquele irmão, não. Há um dom reservado para mim. Lá em 1 Coríntios 12, Paulo fala muito bem isso. E Paulo fala também que a execução do serviço também é diferente, é distinto. Eu não preciso fazer algo que tem que ser igual ao do irmão, não. Tem essa diversidade, desde que seja voltado para a unidade, para a edificação da igreja. E os resultados também são os mais distintos. Nós sofremos muito fazendo comparações. Eu não posso porque eu não faço igual fulano. Nós podemos porque está em nossas mãos fazer. Deus só chama a igreja para fazer algo que ela está possibilitada de fazer. Por último, Paulo então agora olha para esses irmãos e fala com eles: olha, esses dons, eles têm vários benefícios. Um desses benefícios é que a igreja alcance uma maturidade, para que a igreja não seja levada de um lado para o outro por ventos de doutrina, por ensinos errôneos, ensinos mentirosos. E ele fala também, olha, vocês têm que ter maturidade também agora, se nós olharmos os versos finais, para vocês não mais vestir a roupa do velho homem. Essa aperfeiçoação, essa ação da igreja, lançando mão dos seus dons que receberam de graça, e atuando, aperfeiçoando o outro, e sendo aperfeiçoado, leva a igreja a uma maturidade. E essa maturidade, ela qualifica a igreja, para a igreja então não mais vestir aquelas roupas do velho homem, do homem morto. Lembra? No capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Imagina agora Lázaro, que o Senhor Jesus o ressuscitou. Imagina quando ele saiu lá, depois de dias morto, como estava o aspecto das ataduras que estavam nele. Imagina o mau cheiro, imagina a sujeira. E o Senhor Jesus chamou ele e falou: saia para fora, desatai-o, você tira toda a atadura, livra disso. Ele nos chama também para viver uma vida agora em conformidade com um novo homem, com aquele homem que ele chamou antes da fundação do mundo, aquele homem então que ele enviou o seu Filho amado para fazer uma obra maravilhosa, aquele homem que foi selado pelo Espírito Santo, recebendo a garantia de herdar todas as bênçãos espirituais do Pai. Ele chama esse então agora para viver como homem, como novo homem. Ele chama para a maturidade para falar: olha, agora você tem a maturidade suficiente para assumir essa identidade. E nós somos agora então encorajados a olhar para isso e entender: nossa,
É possível agora então eu trilhar uma vida de santidade. É possível agora eu renunciar à mentira. É possível agora eu largar as palavras torpes. É possível agora eu parar de ficar gritando com meu irmão, de ficar numa desavença total. É possível agora eu liberar o perdão, porque tudo isso foi me dado à mão para fazer. Claro que isso não é instantâneo, isso é uma caminhada. A santificação é uma caminhada. Eu começo a tirar essa roupa velha hoje, amanhã eu tiro mais um pouco, até quando o Senhor Jesus, na sua segunda volta, na sua segunda vinda, Ele então nos glorificará de um homem perfeito. Mas até então nós vivemos nessa dia a dia, e nós não podemos relaxar. Nós temos essa capacidade porque Deus nos deu essa condição. Então, amados, o apóstolo Paulo, ele termina esse capítulo invocando eles exatamente: olha, larga todas essas coisas do velho homem, tira tudo, e agora vocês vão vestir, olha o verso 32, antes de ficar colocando novamente aquelas roupas velhas, sujas do velho homem, daquele homem que pertencia ao império das trevas. Não, lança isso fora. Antes de tudo isso, verso 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele chama, olha, usem de bondade para com os outros. Olha, sejam longantes, tenham um ânimo longo. Olha, desamarram essas faces de vocês. Olha para tudo aquilo que Deus fez por vocês. Eu acredito que essa convivência que Paulo tinha com aquela igreja de Éfeso foi o lugar que ele ficou mais tempo numa congregação. E eu acredito que quando ele estava ali escrevendo o capítulo 1, o capítulo 2, vendo como que Deus fez, como que Deus chamou, como que Deus uniu o povo de destino, como que Deus derrubou as barreiras da inimizade, como Deus formou essa unidade, e ele começa falando: rogo-vos. Eu imagino Paulo ali procurando qual palavra que eu vou escrever aqui, qual letra que eu vou usar nessa pena de tinta, para não parecer tão frio para aqueles irmãos amados. Eu preciso que eles entendam, que eles sintam tudo isso que eu estou sentindo. E a palavra que ele usa é rogo-vos. Não é possível, ao descortinar dessa verdade, viver uma vida igual vivia antes. Aquele que roubava já não rouba mais, aquele que matava já não mata mais, aquele que mentia já não mente mais, porque agora é um novo homem, vive a sua vida para a glória de Deus, buscando viver uma vida digna desse chamamento. Meus irmãos, nona igreja, meus irmãos que nos acompanham pela internet, esse chamamento é para mim e para você. E se há em nosso meio, talvez, pessoas que ainda não teve esse encontro salvífico com Cristo, que ainda não passou aquele processo dos irmãos lá no dia de Pentecostes, quando Pedro expunha o Evangelho, eles falavam: o que é que eu vou fazer diante disso? Hoje é o tempo de arrependimento. Hoje é o tempo de você se entregar a vida a um Deus que não te chama primeiro para fazer uma série de etapas, para depois, se for executada com perfeição, te agraciar. Não. O convite é de um Deus que já fez por você. O convite é um Deus que te chama para ser inserido nessa unidade que Ele já criou. É um Deus que te chama para ser aperfeiçoado numa unidade a qual Ele deu ferramentas e dons para isso acontecer. É um Deus que te chama para viver uma vida nova, porque Ele se entregou para que você ressuscitasse nele. É um Deus que já fez e agora te chama para receber de forma graciosa, aonde você não tem
mérito nenhum, onde você não conseguiu fazer nada para receber isso e te dá de forma graciosa. É um Deus que te chama a perdoar aqueles que você não perdoa, a se perdoar, porque Ele já te perdoou. Ele te chama para esse amor, porque Ele te amou primeiro. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. E é o tempo de você fechar os olhos e imaginar esse chamamento, dizendo: rogo-vos o seu nome, para viver uma vida digna do chamamento. Há um tempo, Deus, hoje é noite de salvação, hoje é noite de renovo, hoje é noite de nós recebermos essa graça maravilhosa e viver por meio dela. Se você não teve ainda a oportunidade, ore nessa noite. Deus, eu me arrependo e eu quero confessar nessa noite o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Não quero mais viver aquela vida que eu estava vivendo até o dia de hoje, mas eu quero viver em novidade de vida, porque o Senhor me chama e me dá condições para me responder o seu chamado. Senhor Deus, graças rendemos ao Senhor nessa noite. Noite de festa, Deus, onde nós participamos do culto a Deus, aonde nós podemos cair em ações de graças diante do Senhor, vendo homens que o Senhor chamou e capacitou e deu dons, e que confirmam e que renovam o compromisso de atuar, ajudando a aperfeiçoar a igreja e serem aperfeiçoados. Nós participamos, ó Deus, de um batismo, ó Pai, onde, ó Pai, pais, ó Deus, creem, ó Deus, no Teu santo nome, creem na Tua providência, e apresentar os filhos diante do Senhor, batizando eles, entendendo que eles fazem parte dessa aliança que o Senhor fez conosco. E agora, Pai, diante da exposição da Tua palavra, Deus, eu quero, em nome de Jesus, clamar ao Senhor, que se há alguém em nosso meio que ainda não, ó Deus, confessou o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida dele, que possa nesta noite ser persuadido pelo Espírito Santo de Deus a receber aquilo que o Senhor fez, a receber a Tua obra maravilhosa, a caminhar agora uma nova vida rumo a Canaã celestial. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. E se há pessoas aqui também que estavam desanimados, caídos, ó Deus, que o rogo-vos, ó Deus, inspirado pelo Espírito Santo, escrito nas penas de Paulo, possa nessa noite despertar, ó Deus, e que essa pessoa possa ser renovada, querer voltar, ó Deus, a ajudar, ó Deus, na manutenção da unidade, ó Deus, no aperfeiçoamento dos santos. Ó Deus, em nome de Jesus, nossa vida entregamos diante de Ti, porque reconhecemos que o Senhor é o Deus que age em nós e que age através de nós, nos abençoando e nos capacitando a abençoar. Por isso, ó Pai, permaneça conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Essa é uma oportunidade de dizer que tudo que nós fazemos aqui não é ritual. Vou impetrar a bênção apostólica. E nós somos desafiados aqui a viver de modo digno da vocação que nós somos chamados. Como é que nós vamos fazer isso, irmãos? Feche os seus olhos. Que a graça do Senhor Jesus sobre nós nos dê condição, Deus, para isso. Que o amor de Deus, o nosso Pai, nos dê, Senhor Deus, condição para viver de modo digno da nossa vocação. Que a comunhão do Espírito Santo do Senhor sobre nós
a ação desse amado Espírito sobre nós nos dê plenas condições para viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Se lembre qual é a sua fonte, qual é a fonte de onde você tira a condição para viver, que Deus te chamou para viver. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado por ter feito para mim. Eu cheguei em casa domingo, eu dei falta, e durante as vezes acabei esquecendo.